Speak, prosode rate igual 90%. Justiniano II, o imperador bizantino, ele perdeu seu império por amor ou por traição. A história de sua queda e o papel da enigmática Teodoro deixarão sem fôlego. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine o jovem Justiniano II, um imperador bizantino que subiu ao trono com apenas 16 anos. Seu reinado, de 685 a 695, foi marcado por uma personalidade complexa e controversa. Ele era conhecido por sua ambição excessiva e seu caráter impulsivo, características que o levariam a tomar decisões drásticas e muitas vezes impopulares. Seu reinado foi caracterizado por uma série de reformas fiscais e administrativas, algumas delas bastante radicais. Ele tentou fortalecer o poder imperial e centralizar o governo, que conquistou fãs e inimigos poderosos dentro da corte do exército. Sua forte vontade, às vezes cruel, o tornou uma figura fascinante e ao mesmo tempo temida. Uma de suas medidas mais controversas foi a imposição de novos impostos pesados, com o objetivo de financiar seus ambiciosos projetos militares e de construção. Isso, juntamente com seu estilo de governo autocrático, lhe rendeu a inimizade de muitos, semeando as sementes de uma rebelião que terminariam seu primeiro reinado de maneira abrupta e violenta. Lembre-se de que sua história é muito mais do que uma simples queda de uma mulher. Então, imagine, Justiniano II, com apenas 16 anos, torna-se um imperador bizâncio. Um garoto, carregado com a responsabilidade de um império gigantesco. Sua chegada ao poder não foi uma caminhada no parque, havia intrigas, lutas de poder e a sombra constante da instabilidade política. Mas ele, com a arrogância juvenil de sua idade, se lançou para governar. Seus primeiros anos de reinado foram marcados por uma série de reformas ambiciosas. Eu queria modernizar o exército, fortalecer a economia e, acima de tudo, consolidar seu poder. Mas essas reformas nem sempre foram bem recebidas. A nobreza bizantina, acostumada a um certo nível de influência, não estava disposto a atribuir facilmente seu poder. A resistência da aristocracia foi um obstáculo constante aos seus planos. Muitos nobres viram no jovem imperador uma ameaça aos seus privilégios. Além disso, as decisões de Justiniano, embora principalmente bem-intencionadas, às vezes eram muito radicais, gerando descontentamento entre a população. Sua juventude e inexperiência jogaram contra ele em mais de uma ocasião. Apesar dos desafios, Justiniano II alcançou alguns sucessos iniciais. Ele implementou reformas tributárias que, embora impopulares no início, ajudou a limpar os cofres imperiais. Ele também alcançou algumas vitórias militares, o que lhe deu uma pausa necessária no meio da turbulência política. No entanto, essas vitórias foram efêmeras e a semente da dissensão já estava plantada. Mas o que Justiniano em seus primeiros anos de reinado? Bem, ele embarcou em uma série de reformas. Imagine um jovem tentando controlar um imenso e complexo império. Sua prioridade era a administração financeira. Eu precisava estabilizar cofres imperiais, espancados por anos de guerras e corrupção. Implementou novas medidas para controlar os gastos públicos e aumentar a renda. Era uma tarefa titânica, mas vital para seu reinado. Além disso, ele se concentrou no exército. Um exército forte era essencial para manter o controle do império. Justiniano II reforçou as tropas, modernizou o equipamento e revisou estratégias militares. Eu precisava de um exército leal e eficiente para lidar com as ameaças externas que se escondiam nas fronteiras do império. Não foi uma tarefa fácil, já que as lealdades dentro do exército eram complexas. Mas suas reformas não se limitaram às finanças e ao exército. Ele também tentou melhorar a justiça e a administração. Foi proposto acabar com a corrupção que o império tinha há muito tempo. Isso, obviamente, ganhou muitos inimigos poderosos. Implementou novas leis e procedimentos para criar o sistema mais justo e eficiente. Embora algumas de suas medidas fossem controversas, eles pretendiam modernizar o império. Mas sua personalidade, amiga, era um enigma envolto em seda imperial. Justiniano era conhecido por sua ambição excessiva, uma sede de poder que o consumiu. Imagine, jovem, impulsivo, com a coroa fresca, tomando decisões drásticas sem medir as consequências. Ele era um líder que acreditava em sua própria visão, às vezes ao ponto de arrogância. Seu caráter, muitas vezes descrito como cruel, era uma faceta escura de seu reinado. Ele não hesitou em usar a violência para impor sua vontade, executando seus inimigos ou rivais políticos sem contemplação. Para ele, o fim justificou a mídia, mesmo que isso significasse derramar sangue imperial. Prosode Speak.
Speak prosou à direita igual 90%. No entanto, nem tudo era escuridão na personalidade de Justinian. Ele tinha inteligência aguda e uma capacidade estratégica notável para a administração do império. Suas reformas iniciais, embora às vezes brutais, mostram uma tentativa de consolidar seu poder e revitalizar o império decadente bizantino. Ele era um líder complexo, uma mistura de grandeza e crueldade. Suas decisões, impulsivas ou calculadoras, dependendo do momento, moldariam o destino do império e de sua própria vida. Ele era um homem que viveu até o limite, jogando um jogo perigoso com poder e política. E é precisamente a personalidade complexa, essa mistura de virtudes e defeitos, o que a torna uma figura tão fascinante na história. Imagine o Império Bizantino no século VII. Um gigante impressionante, herdeiro de Roma, mas já com lesões profundas. As invasões bárbaras deixaram cicatrizes em suas fronteiras, e o poder imperial, embora ainda imponente, parecia frágil. Pense na pressão constante dos árabes, sua expansão imparável ameaçando engolir províncias inteiras. Justiniano II herdou esse cenário complexo, um império em luta por sua sobrevivência, e ele, com seu caráter impulsivo, faria um papel crucial em seu destino. O tesouro estava esgotado após séculos de guerras e extravagâncias. Os cofres imperiais, que já estavam transbordando de ouro, estavam quase vazios. As estruturas administrativas, embora robustas, começaram a mostrar rachaduras. A corrupção se infiltrou nos níveis mais altos do governo, enfraquecendo ainda mais o império por dentro. Justiniano teria que lidar com tudo isso, e ainda mais, com as ambições de poderosos nobres e gerais que viram na fraqueza do império uma oportunidade para seus próprios planos. Lembre-se de que a Igreja Ortodoxa desempenhou um papel fundamental na vida política e social do Império. Sua influência foi imensa, e seus líderes, patriarcas e bispos possuíam um poder considerável. Justiniano, com sua forte personalidade e sua ambição sem limites, enfrentaria esse poder eclesiástico, que muitas vezes traria problemas. Religião, política e ambições pessoais estavam entrelaçadas em uma rede complexa que definiria seu reinado. Mas vamos voltar para Justiniano II. Seu reinado foi marcado por guerras constantes. No começo, ele teve alguns sucessos. Você imagina o jovem imperador, ambicioso e confiante, liderando seus exércitos. Ele conquistou territórios, impôs sua autoridade. Por um tempo, parecia que o Império Bizantino recuperaria parte de seu antigo esplendor. Suas vitórias, embora importantes, não eram definitivas, e as ameaças nas fronteiras ainda eram latentes. No entanto, a sorte nem sempre sorriu para ele. Suas campanhas militares, muitas vezes ambiciosas e mal planejadas, o levaram a sofrer fortes derrotas. O desgaste de seu exército, a falta de recursos, e talvez, também o orgulho do jovem monarca, se tornou seus piores inimigos. Lembre-se de que o Império Bizantino era um gigante ferido, e campanhas militares constantes significavam um enorme esforço. As derrotas militares minam sua autoridade e a estabilidade do império. As tribos árabes, sempre perseguindo as fronteiras, aproveitaram suas fraquezas. Imagine o terror da população antes das notícias de novas derrotas e o avanço implacável dos inimigos. A imagem do imperador vitorioso desapareceu, substituída pela de um líder que não podia proteger seu povo. Mas suas vitórias não garantiram a paz. Justiniano enfrentou a complexa geopolítica do Império Bizantino. Pense no delicado equilíbrio de poder com os árabes, sempre uma ameaça latente no Oriente. Como você acha que um imperador tão ambicioso lidou com esses relacionamentos? Você procurou alianças ou preferiu o confronto direto? O Império Khazar, ao norte, era outro ator-chave. Imagine negociações, promessas não cumpridas, ameaças veladas. Eram aliados ou inimigos para Justiniano? A história nos mostra um relacionamento complexo, cheio de tensões e mudanças laterais. Como você acha que esse relacionamento afetou a estabilidade do Império Bizantino sob seu governo? Então o papado era. As relações entre o Império Bizantino e Roma às vezes eram cordiais, às vezes tensas. Como você acha que a religião influenciou as decisões políticas de Justiniano II em suas relações com o Papa? Você procurou apoio religioso ou autoridade papal enfrentada? Suas decisões na política externa, tanto alianças quanto conflitos, acabaram definindo seu reinado, ainda mais do que suas vitórias no campo de batalha. Lembre-se, a estabilidade de um império não apenas depende de sua força militar, mas também de sua capacidade de navegar no complexo mundo da diplomacia. Você acha que Justiniano II entendeu essa lição? Prosodic Speak.
Speak, prosódireite igual 90%. Mas as guerras, como elas afetaram os cofres imperiais? Justiniano, apesar de suas ambições militares, herdou uma economia vacilante. Imagine os enormes custos de manter um exército, uma frota e uma administração imperial em todo o vasto território. Os impostos, embora pesados, mal cobriam despesas militares constantes, deixando o império em uma situação precária. O comércio, vital para a economia bizantina, também sofreu. As constantes guerras com os árabes interromperam as rotas comerciais, reduzindo o fluxo de bens preciosos e aumentando a inflação. Pense nos comerciantes, com suas caravanas atacadas e suas rotas bloqueadas, e a escassez que isso gerou nos mercados de Constantinopla. A pressão tributária sobre a população, já empobrecida por guerras e inflação, tornou-se insuportável. As revoltas camponesas e os protestos urbanos eram frequentes, ainda mais a estabilidade do império. Você pode imaginar o desespero do povo, forçado a pagar impostos cada vez mais altos por uma guerra que não os beneficiou. Em suma, a economia bizantina sob Justiniano II era um navio de deriva em uma tempestade. As guerras, a inflação e a crescente impopularidade do imperador criaram uma situação insustentável, que contribuiu para sua eventual queda. Uma economia enfraquecida é um império enfraquecido. Pense na vida diária em Constantinopla, no coração do império. Imagine as ruas movimentadas, cheias de pessoas de todas as classes sociais, comerciantes que oferecem suas sedas e especiarias, artesãos trabalhando em suas oficinas, camponeses chegando aos mercados com seus produtos. O cheiro de incenso das igrejas misturou-se ao aroma de comida e poeira das ruas. Você, como cidadão comum, pode ser um trabalhador simples, um artesão ou talvez um pequeno comerciante lutando para sobreviver. Sua casa, provavelmente humilde, estaria lotada entre outros em um bairro labiríntico. A vida era difícil, com poucos luxos, mas a comunidade era forte. As famílias se apoiaram, compartilhando quão pouco tinham. A religião, o cristianismo ortodoxo, era o centro da vida social, marcando o ritmo dos dias com suas festividades e rituais. As igrejas eram lugares de reunião, esperança e conforto. A comida era simples, baseada em pão, legumes, frutas, e se você tivesse sorte, um pouco de carne. O entretenimento estava nas ruas, com performances de rua, histórias e festividades religiosas. A vida no Império Bizantino, embora dura a maioria, estava cheia de uma mistura fascinante de pobreza e riqueza, de fé e superstição, trabalho duro e momentos de celebração. Era um mundo vibrante, complexo e em movimento constante. Mas, retornando a Justiniano II, seu relacionamento com a Igreja Ortodoxa era, pelo menos, complexo. Imagine o jovem imperador, ambicioso e com um poder recém-consolidado, tentando controlar todos os aspectos do império, incluindo a Igreja. Para ele, a Igreja não era apenas uma instituição religiosa, mas uma ferramenta política poderosa. Sua intenção era manter um forte controle sobre os patriarcas e o clero, certificando-se de que sua lealdade incondicional. Esse controle se manifestou de várias formas. Às vezes, ele nomeou patriarcas ao seu gosto, independentemente da opinião do clero ou da tradição. Outras vezes, leis ou decretos impostos que afetaram diretamente a Igreja, limitando sua autonomia ou interferindo em seus assuntos internos. Para você, isso certamente parecerá uma amostra clara de sua ambição excessiva, mas era uma prática comum entre os imperadores bizantinos. No entanto, essa política de controle nem sempre funcionou. Sua tentativa de manipular a Igreja causou reações negativas entre alguns setores do clero, que viam em suas ações uma ameaça à independência espiritual da instituição. A tensão entre o poder imperial e a autoridade religiosa se intensificou, criando um ambiente de instabilidade que, como você verá mais adiante, contribuiu para sua queda. Mas seu reinado, marcado por ambição e crueldade, não durou para sempre. Teodora, sua esposa, uma mulher de grande influência e beleza, tornou-se um fator-chave em sua queda. Imagine intrigas palacianas, sussurros nos corredores do poder, mudando de alianças, todos orquestrados contra o imperador. A oposição, alimentada pela impopularidade de suas reformas e seu caráter despótico, juntou-se. Os inimigos de Justiniano, nobres ressentidos e funcionários programados, viam em Teodora uma ferramenta para enfraquecê-la e, finalmente, derrubá-la. Lembre-se de que, no tribunal bizantino, a lealdade era um bem escasso e traições, a moeda atual, prosódia e speak.
Speak Prosodirate igual 90%. No ano 695, a conspiração atingiu seu ponto culminante. Um exército rebelde, liderado pelo general Leonco, marchou em Constantinopla. Justiniano, surpreso com a velocidade do golpe, foi derrubado e deposto. Seu reinado, que começou com tanta promessa, chegou a um final abrupto. Ele e Teodora foram exilados, um destino cruel para um imperador acostumado ao luxo e ao poder. Seu exílio foi uma experiência brutal. Justiniano, despojado de sua coroa e seu poder, experimentou a humilhação da perda e o medo da morte. A queda de um imperador tão poderoso foi um evento que ressoou através do império, deixando uma marca indelével na história bizantina. Sua história, no entanto, estava longe de terminar. Imagine, banido, longe do luxo imperial, sua vida agora é reduzida à sobrevivência. O exílio jogou você em um mundo desconhecido e hostil. As comodidades palacianas tornaram-se escassez. A empresa de namoro na incerteza de estranhos. A constante ameaça de traição, intriga e assassinato pairava sobre você, mesmo que você não estivesse mais no centro do poder. Mas mesmo na adversidade, a oportunidade olhou para fora. Você teve que aprender a depender de si mesmo, a forjar alianças inesperadas, para ganhar a confiança daqueles que o desprezavam anteriormente. Exílio, embora doloroso, o forçou a desenvolver astúcia e resistência que você nunca imaginaria possuir. Você aprendeu a avaliar a verdadeira lealdade, além dos adulcadores da corte. O exílio ensinou a você o verdadeiro valor do poder, não como um instrumento de opressão, mas como uma ferramenta para a sobrevivência. Isso forçou você a reavaliar suas ações passadas, a entender as consequências de sua ambição excessiva. A solidão, a escassez e o perigo constante moldaram seu personagem, tornando-se um homem diferente, mais cauteloso e mais fofo e, talvez, mais perigoso do que antes. Mas a semente da vingança já estava semeada. Em Constantinopla, seus inimigos, os poderosos nobres bizantinos, viu você como uma ameaça constante, um obstáculo às suas ambições. Eles apoiaram seu reinado despótico, e seu retorno significava apenas a retomada de sua humilhação. Seus murmúrios nos palácios e suas conspirações nas sombras se intensificaram. Lembre-se daqueles que o traíram, aqueles que gostaram da sua queda. O exército, uma vez leal, agora estava dividido. Alguns generais ambiciosos viram em sua ausência uma oportunidade de escalar posições, para tomar o poder. Outros, com medo de seu retorno, juntaram-se à conspiração para evitar sua restauração ao trono. A lealdade era um luxo que poucos podiam pagar nesses tempos turbulentos. Mesmo dentro da corte imperial, a traição foi gesticulada nos quartos e armários particulares. O patriarca, chefe da Igreja Ortodoxa, também desempenhou um papel crucial. Embora ele tenha um grande poder espiritual, ele também era um jogador político de primeira classe. Dependendo de suas alianças, eu poderia apoiar ou desestabilizar seu reinado. Nesse caso, a conspiração se espalhou por suas redes de influência, aproveitando seu poder para enfraquecer sua posição antes que você possa tentar recuperar o trono. Seu silêncio ou seu apoio ativo eram armas poderosas nas mãos de seus inimigos. Mas a queda de Justiniano não foi definitiva. Exilado, você forçou uma nova imagem, alimentando a lenda do seu retorno. Com astúcia e ajuda de aliados inesperados, como Jázaros, você reuniu um exército e marchou em direção a Constantinopla. As notícias de seu avanço semearam o pânico entre seus inimigos. O momento da verdade estava se aproximando. A capital bizantina, mais uma vez, foi envolvida em uma guerra civil. Seus oponentes, confiantes em sua posse, subestimaram sua determinação. A batalha foi sangrenta, mas seu exército, reforçado por guerreiros nômades, venceu. Você conquistou a cidade, e o trono estava esperando por você novamente. Seu retorno ao poder não foi uma restauração simples. Foi uma vingança implacável. Teodora, a mulher pela qual eles o derrubaram, foi seu primeiro objetivo. A crueldade de sua vingança ressoou em todo o império, tornando-se uma lenda do sangue e sede de justiça. Um a um, seus inimigos pagaram por seus crimes. Mutilação, execução, nenhum escapou para sua raiva. Seu reinado, marcado por vingança, tornou-se um exemplo da brutalidade do poder e sede pela justiça de um imperador que havia perdido tudo e o recuperou com sangue e fogo. E lá estava ela, Teodora. Ele não era uma princesa de sangue azul, nem uma mulher de educação judicial refinada. Sua origem era humilde, até escura na época. Falou-se de sua beleza, sim, mas também de sua inteligência, uma astúcia que a ajudou a navegar pelas águas traiçoeiras da corte bizantina. Teodora era uma mulher de caráter, determinada e ambiciosa. Parece que,
para alguns, fez dela uma figura fascinante, para outros, uma ameaça. Prosódio Speak. Speak Prosódirate igual 90%. Sua ascensão no tribunal foi meteórica, deixando para trás um traço de fãs e inimigos. Dizem que ele usou seu charme e ingenuidade para conseguir o que queria, tecendo uma rede complexa de alianças e inimizade. Alguns a consideravam um manipulador de frio e calculadora, outros, uma mulher que simplesmente sabia o que queria e como obtê-lo. A verdade, como sempre, estava em um ponto intermediário, borrado entre lenda e realidade. Mas, além da imagem que ele projetou, Theodora era uma mulher complexa, capaz de grande amor e crueldade cruel. Sua influência no Justiniano II era inegável, uma força que o levou a tomar decisões ousadas, alguns de sucesso, outros fatais. Sua personalidade, uma mistura de charme e determinação, transformou-a em uma figura-chave na história do Império Bizantino, uma mulher que conseguiu deixar uma marca indelével em seu tempo. Mas essa humildade não impediu Theodora de subir rapidamente no tribunal bizantino. Sua inteligência e astúcia eram armas muito mais poderosas do que qualquer linhagem nobre. Ele observou, aprendeu e teve uma rede de influências com precisão incrível. Imagine, ela, uma mulher que conhecia os recessos do poder, usando seu charme e insight para navegar pelas intrincadas relações políticas do império. Logo, sua influência se tornou evidente. Não era apenas sua beleza que abriu portas, era sua capacidade de ler as pessoas, antecipar seus movimentos, usar suas ambições para seu próprio benefício. Theodora tornou-se conselheira informal. Suas opiniões foram cada vez mais procuradas, mesmo pelo imperador Justiniano II. Você pode imaginar um murmúrio nos corredores do palácio, a mistura de admiração e suspeita que o cercava. Seu papel transcendeu o de um amante ou consorte simples. Theodora estava diretamente envolvida em decisões políticas, aconselhando o imperador em assuntos estatais, influenciando as nomeações de funcionários e até a política externa. Ela era uma jogadora-chave no conselho político bizantino, uma mulher que desafiou as convenções de seu tempo e que fez isso com uma determinação e habilidade que a fez uma figura crucial na história do império. Theodora, com sua inteligência fria e calculadora, viu em Justiniano II não apenas um imperador, mas uma ferramenta para suas ambições. Ele, por outro lado, fascinado por sua audácia e beleza, achou nele um aliado inesperado, alguém que entendeu sua visão de poder, embora às vezes com métodos que tocassem crueldade. Seu relacionamento era uma dança complexa de poder, atração e manipulação, onde a linha entre amor e conveniência tornou-se cada vez mais difusa. Embora a história apresente Justiniano como um homem impulsivo e cruel, com Theodora ao seu lado, ele parecia encontrar um equilíbrio, ou pelo menos uma justificativa para suas ações. Ela o aconselhou. Às vezes o guiava com uma mão de ferro agitada de seda. Era uma relação de dependência mútua, onde cada um precisava do outro para alcançar seus objetivos, mesmo que seus métodos fossem radicalmente diferentes. Foi um elo que transcendeu a simples atração física, embora isso estivesse sem dúvida presente. Era uma conexão forjada em ambição e poder, uma cumplicidade que os uniu em sua luta para manter o controle do império. Mas em que medida esse vínculo foi genuíno? Quanto amor e quanto estratégia política havia em seu relacionamento? Essa é a questão que surge ao analisar a história de Justiniano II e Theodora. Imagine Theodora. Sua beleza era lendária, uma arma tão poderosa quanto qualquer exército. Não era apenas uma beleza convencional, mas uma beleza que hipnotizou, que desafiou e disse, tinha um toque de magia sombria. Falou-se de seu olhar penetrante, capaz de ler a alma de alguém, e um sorriso enigmático que escondeu seus verdadeiros pensamentos. Aquela aura de mistério fez dele uma figura fascinante, envolvida em uma auréola intrigada. Seu poder não veio apenas de sua beleza, mas de sua inteligência e ambição. Theodora era estrategista de creme, capaz de manipular a corte imperial com domínio. Ele sabia como usar seu charme e influência para obter o que queria, tecendo alianças e desfazer inimigos com uma facilidade superficial. As pessoas sussurraram sobre seus segredos, sobre suas conexões com personagens poderosos e seus métodos não convencionais para alcançar seus objetivos. O mistério que a cercou a tornou ainda mais fascinante. Alguns a viram como uma bruxa, outros como um santo, mas ninguém poderia negar seu impacto na história do Império Bizantino. Sua influência se estendeu além dos muros do palácio, atingindo os cantos mais remotos do Império. Ela era uma mulher que desafiou as convenções, que quebrou as regras e que, apesar de tudo, exerceu poder inegável. Foi realmente tão poderoso quanto eles disseram? Ou era apenas uma mulher bonita e inteligente que sabia
Como tirar proveito das circunstâncias? Prosodic Speak. Speak Prosodic igual 90% mais sua beleza e charme, que cativaram Justiniano, acordaram suspeitas no tribunal. Muitos nobres viram em Teodora uma ameaça ao seu poder, um estrangeiro que subiu rápido demais. Os sussurros de intrigas encheram os palácios, e as conspirações foram tecidas na sombra, alimentando-se do medo de sua crescente influência. A oposição não se limitou aos murmúrios. Alguns nobres, poderosos e ressentidos com a ascensão de Teodora, começaram a conspirar abertamente contra ela, procurando qualquer pretexto para desacreditá-la ao imperador. Rumores maliciosos foram disseminados, mentindo cuidadosamente elaborados para minar sua reputação e posição. Você pode imaginar a tensão no tribunal. Cada palavra, cada gesto, foi observada com suspeita. A atmosfera era densa, carregada de suspeitas e a ameaça latente de traição. Teodora, ciente do perigo, navegou com astúcia para aquelas águas turbulentas, usando sua inteligência e charme para neutralizar as conspirações contra ele. Mas a oposição não se limitou aos cortesãos que viram uma ameaça em Teodora. Justiniano também tinha inimigos poderosos entre a elite militar. Geral ambicioso, ressentido de sua ascensão ou por decisões políticas que os prejudicaram, conspiraram na sombra, tecendo intrigas que poderiam desestabilizar o império. Alguns simplesmente procuraram poder, outros ansiavam pela restauração de velhas glórias ou vingança por queixas antigas. Lembre-se de que o Império Bizantino era um caldeirão de interesses e rivalidades. Esses generais, com seus exércitos leais, representavam uma ameaça militar direta para Justiniano. Eles tinham o apoio de características nobres e clérigos influentes, formando uma rede de energia capaz de desafiar o imperador. Suas conspirações não eram murmúrios simples nos salões do palácio, eles eram planos cuidadosamente elaborados, com alianças estratégicas e recursos acumulados para o momento certo. Imagine o peso dessa ameaça nos ombros do imperador. A rivalidade entre esses generais nem sempre foi unificada. Frequentemente, suas ambições pessoais enfrentavam-lhes, criando uma estrutura complexa de mudanças de alianças e traições inesperadas. Um general poderia apoiar outro hoje, para atraí-lo amanhã em busca de maior benefício pessoal ou garantir sua sobrevivência dentro da complexa política bizantina. Era um jogo de poder mortal, onde a lealdade era um conceito e sobrevivência fluidos, uma luta constante. Lembre-se de que o tribunal bizantino era um foco de intrigas. Cada nobre, todo general, todo eunuco do palácio, jogava seu próprio jogo em um tabuleiro de xadrez onde a lealdade era um luxo e uma traição, uma moeda. Teodora, com sua ambição e sua influência sobre Justiniana, tornou-se o centro dessa tempestade perfeita. Seus inimigos se moveram na sombra, tecendo conspirações que ameaçavam destreinar o imperador. A luta pelo poder não se limitou às sombras. As acusações de traição voaram como dardos envenenados, cada um com o potencial de destruir reputação e carreiras. Generais, ressentidos com o favoritismo do imperador em relação a certos indivíduos, planejaram suas próprias conspirações. O tribunal foi dividido em facções, cada uma lutando por seu próprio interesse, alimentando a instabilidade que ameaçava engolir o império. Você pode imaginar a tensão palpável no ar. Cada sussurro, todo olhar furtivo, cada gesto pode significar a diferença entre vida e morte. As alianças foram forjadas e quebraram com a mesma facilidade que o vidro. A lealdade era uma mercadoria escassa e a ambição, um mecanismo implacável que promoveu as ações de todos no tribunal. Nesse ambiente de paranoia e traição, a sobrevivência dependia da astúcia e da capacidade de prever os movimentos dos outros. Depois de recuperar o trono, Justiniano II, guiado por uma sede de vingança implacável, lançado em uma purga brutal. Imagine, seus inimigos, aqueles que o baniram e humilhados, foram executados sem piedade. Suas propriedades confiscadas, suas famílias quebradas. Não havia perdão para aqueles que ousaram desafiá-lo. Seu reinado foi marcado por crueldade e paranoia. Ele temia uma nova conspiração em todos os cantos. Todo sussurro no tribunal parecia uma ameaça. Para garantir seu poder, impôs altos impostos à população, deixando muitos em miséria. Você pode imaginar a pressão sob a qual as pessoas viviam? Mas sua obsessão pelo controle não se limitou a seus inimigos. Ele implementou reformas tributárias draconianas, aumentando os impostos para financiar seus ambiciosos projetos militares e de construção. A economia bizantina sofreu muito sob seu governo, gerando descontentamento entre os cidadãos. Prosodic Speak.
Speak Prosodreit igual 90%. Apesar de sua crueldade, Justinian II também realizou algumas reformas. Ele tentou fortalecer o exército e a administração imperial. No entanto, seus métodos brutais e desconfiança generalizada prejudicaram sua autoridade, semeando as sementes de sua própria destruição. A semente da discórdia foi plantada. Seu retorno não trouxe paz, mas uma onda de violência que abalou os fundamentos do Império. Você imagina o terror da população diante da brutalidade de Justiniano. Todo o canto do Império tremeu à sua vingança. A economia se ressentia dos expurgos contínuos e da instabilidade de reinício. O tesouro imperial, reduzido por suas despesas e guerras excessivas, não pôde sustentar a pressão. O governo entrou em colapso sob o peso de sua crueldade e a falta de líderes competentes. Muitos dos funcionários mais treinados foram executados ou exilados, deixando um vácuo de energia que Justiniano não conseguiu preencher. As províncias, anteriormente prósperas, começaram a sofrer uma profunda crise econômica e social. As pessoas sofreram, a tensão era palpável. O exército, enfraquecido por expurgos e falta de recursos, tornou-se cada vez mais ineficaz. As fronteiras do Império tornaram-se vulneráveis a incursões inimigas, que se aproveitaram da fraqueza interna para expandir seus territórios. O prestígio de Bizâncio, uma vez temido e respeitado, desabou. Era uma espiral em direção ao caos. Seu retorno, Justiniano, foi um erro. A violência com a qual você recuperou o trono semeou medo e descontentamento. As pessoas se lembraram do seu primeiro reinado, seus excessos, sua crueldade. Agora, você viu os rostos deles cheios de suspeita, seus murmúrios cheios de ódio. O terror inicial foi transformado em uma resistência silenciosa, mas palpável. Suas políticas fiscais, projetadas para reconstruir o império após a guerra, eram opressivas para a população. Os impostos dispararam, empobrecendo ainda mais para aqueles que já sofreram. As pessoas o viram não como um salvador, mas como um tirano que se enriqueceu às custas de seu sofrimento. A imagem do imperador justo e poderoso desapareceu. Além disso, sua arrogância e seu desprezo pela tradição bizantina não ajudaram. Você ignorou o conselho de seus diretores, impondo suas decisões de maneira autoritária. Suas reformas, embora com boas intenções, foram percebidas como arbitrárias e cruéis, gerando ainda mais ressentimento entre a nobreza e o clero. Você se cercou de favoritos, ignorando aqueles que poderiam oferecer a você um governo mais estável. Seus inimigos, Justiniano, logo agindo. O descontentamento popular se tornou uma faísca que acendeu a chama da rebelião. Nas províncias, os governadores, cansados da sua tirania e seus caprichos, começaram a conspirar em segredo. Alguns, movidos de ambição, viram a oportunidade de obter poder. Outros simplesmente queriam a paz e o fim do seu reinado de horror. Um dos primeiros a se levantar contra você foi Leonco, um general que serviu sob seu comando, mas agora se sentia traído por sua crueldade. Sua ambição e sua sede de vingança o levaram a levantar a bandeira da rebelião na África. Suas tropas, cansadas de seus excessos e da opressão que sofreram, seguiram sem hesitar. Leôncio se apresentou como um salvador, prometendo um governo justo e equitativo. Mas Leôncio não estava sozinho. Em outras partes do Império, outros líderes se juntaram à rebelião, aproveitando a oportunidade para desafiar sua autoridade. Cada um tinha suas próprias motivações, mas todas compartilharam o mesmo objetivo: acabar com o seu reinado. A rebelião se estendeu como um fogo incontrolável, ameaçando destruir tudo que você construiu. Mas não foram apenas seus governadores que conspiraram contra você. Justiniano. Teodora, sua própria esposa, desempenhou um papel crucial em sua queda. Sua ambição, talvez maior que a sua, a levou a tecer uma rede de alianças secretas com seus inimigos. Enquanto você pensava ter certeza em seu trono, ela moveu os fios de sua destruição, alimentando as chamas da rebelião com informações privilegiadas e promessas de riqueza e poder. Teodora não agiu sozinha. Ele aliado a Leôncio, o general que liderou a rebelião no exército. Juntos, eles orquestraram uma campanha de desinformação, espalhando rumores sobre sua crueldade e loucura, minando sua autoridade e preparando o terreno para o golpe final. Sua influência se estendeu até aos círculos mais próximos de você, corrompendo seus diretores e enfraquecendo sua posição. A traição de Teodora foi um golpe devastador. Seu conhecimento íntimo do tribunal e seu acesso a informações confidenciais facilitaram o planejamento e a execução do golpe. Enquanto você confia em sua lealdade, ela trabalhou incansavelmente para sua derrubada. Seu papel era tão importante que, sem sua colaboração, a rebelião provavelmente falhasse. Prosodreit Speak.
Speak, proso à direita igual 90% Teodora, em sua implacável sede de poder, orquestrou sua derrubada. Depois de ser destruído e humilhado, você foi exilado em Quersazo, na península da Crimeia. Eu imagino que a amargura que você teve que se sentir quando vê como seu império desapareceu, como suas realizações se tornaram poeira sob os pés de seus inimigos. O luxo e o poder que antes eram seus se tornaram uma memória amarga. Mas sua história, mesmo no exílio, não acabou. A ambição, o mesmo que o levou ao poder e afundou você em infortúnio, emergiu novamente em seu coração. Com a ajuda de alguns leais, você começou a planejar seu retorno. A ideia de recuperar seu trono, vingar-lhe daqueles que o traíram, tornou-se sua obsessão. Eu imagino o fogo da vingança em seus olhos. Seu retorno foi tão repentino quanto brutal. Você conseguiu reunir um exército e recuperar Constantinopla. Teodora, sua esposa, pagou um preço terrível por suas ações. Mas sua vitória foi efêmera. A vingança, embora doce no começo, se tornou sua própria queda. Anos depois, em 711, você foi brutalmente assassinado. Seu reinado, marcado por ambição e crueldade, culminou em uma morte violenta. A história lembra você como um imperador que perdeu seu reino por uma mulher, mas também como um homem capaz de vingança implacável. Seu final trágico serve como um aviso: o poder, sem controle, pode consumi-lo. Mas mesmo do exílio, sua sombra foi estendida ao império. Seu reinado, apesar de sua brutalidade e excessos, deixou uma marca profunda. Pense nas reformas administrativas que você implementou, mesmo que muitas tenham sido esquecidas após sua queda. A base para futuras reorganizações estabelecidas. Fala-se de sua tentativa de fortalecer moeda e comércio, embora com resultados contraditórios, sugerindo sua visão de um império mais próspero. Suas ambições militares, embora muitas vezes terminassem em desastres, marcaram um período de intensa atividade nas fronteiras do Império. As campanhas, embora com resultados díspares, demonstraram a capacidade do Bizâncio de desafiar seus inimigos, mesmo sob um líder tão controverso quanto você. Lembre-se das lutas contra os árabes, as incursões nos Balcãs. Tudo isso fez de você um controverso, mas também a chave no mapa político da época. O impacto do seu reinado, apesar de seu objetivo trágico, estendeu-se além da sua vida. Sua figura, embora envolvida em controvérsias, tornou-se um elemento-chave na narrativa histórica do Império Bizantino. Você serviu de exemplo, positivo e negativo, para os imperadores que aconteceram com você. Sua história se tornou um aviso, uma lição sobre o poder absoluto e os perigos da ambição excessiva. Mas quão confiáveis são as crônicas que nos dizem sobre o seu reinado, Justiniano? Muitos vêm de seus inimigos, que certamente exageraram sua crueldade para justificar a rebelião deles. Imagine a perspectiva de um nobre bizantino despojado de suas terras por você. Sua história, embora possa conter dados verdadeiros, será inevitavelmente tingida de ressentimento e ódio. Por outro lado, as fontes que o apoiam, talvez escritas por historiadores cortês ou oficiais, puderam idealizar sua figura e minimizar seus atos mais repreensíveis. Pense na dificuldade de separar a verdade da propaganda, a realidade da imagem que queria ser rastreada de um imperador tão controverso. Então, como podemos reconstruir sua história com precisão? A chave está na análise crítica. Devemos comparar fontes diferentes, identificar seus possíveis vieses e buscar corroborações entre elas. Não é para acreditar cegamente em uma única versão, mas sobre construir uma narrativa mais completa e diferenciada, analisando os diferentes pontos de vista e contradições oferecidas pelas crônicas bizantinas. Imagine como eles o retrataram ao longo da história. Justiniano. Para alguns, você é um tirano sedento de sangue, um monstro cruel que se deliciava com tortura e opressão. As crônicas de seus inimigos o pintam como um déspota implacável, responsável por inúmeras mortes e atrocidades. Em suas histórias, sua imagem é a de um imperador perturbado, dominado por seus caprichos e ânsia pelo poder. Mas outras fontes, embora menos numerosas, oferecem uma perspectiva diferente. Eles mostram você como um governante enérgico, embora às vezes impulsivo, com uma visão ambiciosa para o império. Um imperador que, apesar de seus métodos questionáveis, tentou restaurar o esplendor de Bizâncio. Nessas narrativas, sua imagem suaviza, mostrando um líder com defeitos, mas não necessariamente um mau. A verdade, como geralmente acontece, provavelmente está em algum ponto intermediário. Seu legado é complexo e contraditório, moldado pelas perspectivas daqueles que escreveram você. Ao longo dos séculos, sua figura foi reinterpretada,
Dependendo do contexto histórico e da ideologia de cada época. Você é um enigma, um imperador que continua a fascinar e dividir opiniões. Prosódico Speak. Speak, prosódico igual 90% mais. E quanto a Teodora, ao contrário de Justiniano, sua imagem flutuou menos entre o monstro e a vítima. Para muitos, ela é a mulher fatal, a sedutora que manipulou o imperador, a força sombria que o empurrou para a tirania. Uma figura envolvida em mistério, capaz de tecer intrigas nas sombras do palácio imperial. Outras fontes, no entanto, pintam-as com pinceladas mais amigáveis. Ela é vista como uma mulher inteligente e determinada, uma figura poderosa que sabia como navegar pelas complexidades do poder bizantino. Uma rainha que, apesar das acusações de crueldade, protegeu seus aliados e defendeu seus interesses com uma forte determinação. A verdade, como geralmente é o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário. Teodora era uma mulher excepcional que viveu em um tempo excepcionalmente turbulento. Suas ações, interpretadas ao longo dos séculos, deram origem a uma imagem complexa, cheia de nuances e contradições. Uma imagem que, como Justiniano, continua a fascinar e dividir historiadores. Mas como Justiniano II se compara a outros imperadores bizantinos, ao contrário de muitos de seus antecessores, seu reinado foi marcado por instabilidade quase constante. Enquanto imperadores como Heráclio alcançaram períodos de relativa paz e expansão, o Império Bajo Justiniano II foi abalado por guerras civis, conspirações palacianas e revoltas populares. Seu caráter e crueldade impulsivos fizeram dele uma figura controversa, mesmo em comparação com os imperadores mais cruéis da época. Pense nos imperadores como Constantino IV, conhecido por sua capacidade militar e relativa estabilidade política. Justiniano II, por outro lado, foi derrubado e banido e depois voltou ao poder com uma vingança brutal. Essa instabilidade, tão característica de seu reinado, contrasta com, em geral, maior permanência no poder de outros imperadores bizantinos. Seu reinado, marcado pela violência e incerteza, foi uma exceção à norma. Seu reinado, embora breve em comparação com outros imperadores de longa data, deixou uma marca profunda sobre a história do Império Bizantino. A maneira como ele chegou ao poder, a maneira como ele governou e seu trágico fim fazem dele uma figura fascinante e profundamente complexa. Ao contrário de muitos de seus antecessores, sua história é uma sucessão de promoções e quedas, de triunfos e derrotas, o que o torna um caso único na história imperial bizantina. Mas a religião não era simplesmente um cenário na vida de Justiniano II, ele era um ator importante em sua ascensão e, acima de tudo, em sua queda. Lembre-se de que o Império Bizantino era profundamente religioso, e o imperador foi considerado, de certa forma, um representante de Deus na Terra. Qualquer desafio à sua autoridade, portanto, também foi um desafio para a Igreja e a ordem divina. As intrigas palacianas, frequentemente mascaradas com argumentos religiosos. Seus inimigos, poderosos nobres e clero, o acusaram de heresia e agir contra a vontade de Deus. Essas acusações, embora às vezes infundadas, ressoaram profundamente em uma sociedade tão religiosa quanto a bizantina, enfraquecendo sua posição e legitimidade. A oposição a Justiniano II não só veio da nobreza secular. Lembre-se de que o patriarca de Constantinopla teve uma grande influência política. Se o patriarca era contra o imperador, isso foi um golpe quase mortal para sua autoridade. No caso de Justiniano II, a Igreja tornou-se uma arma usada por seus inimigos para minar seu poder e, finalmente, derrubá-la. Assim, a religião, longe de ser um mero elemento de contexto, tornou-se um instrumento político crucial na queda de Justiniano II. A manipulação da fé, as acusações de heresia e a oposição do patriarca contribuíram decisivamente para sua derrubada, demonstrando a poderosa influência que a religião exerceu sobre o Império Bizantino daquela época. Mas a religião não era a única força que conspirou contra Justiniano. Suas constantes guerras, muitas vezes impulsionadas por sua própria ambição, minavam a estabilidade do Império. Pense em campanhas militares contra os árabes, lutas exaustivas que sangraram o tesouro imperial e deixaram o exército esgotado. A cidade, cansada de intermináveis guerras e altos impostos para financiá-las, começou a questionar sua liderança. As derrotas militares, embora nem sempre catastróficas, corroeram gradualmente sua autoridade. Cada perda, cada tratado humilhante negociado para parar o sangramento, enfraqueceu sua imagem de imperador poderoso e invencível. Lembre-se das campanhas no Cáucaso, mal planejado e pior executado, o que resultou em uma humilhação pública para o imperador e na perda de territórios estratégicos. Prosódico Speak.
Speak Prosod Rate igual 90%. A constante necessidade de recrutar homens e recursos para suas campanhas militares esgotou a população. Os impostos dispararam, causando descontentamento e rebeliões em várias províncias do Império. Essas revoltas internas, alimentadas pela fadiga da guerra e pela opressão fiscal, enfraqueceram ainda mais o poder de Justiniano, deixando as fronteiras do Império vulneráveis a novas invasões e conspirações. Mas as guerras eram apenas parte do problema. Dentro do Império, a situação era igualmente explosiva. Justiniano, apesar de sua arrogância, era um governante instável. Suas decisões impulsivas e sua tendência à crueldade geraram uma profunda desconfiança entre a nobreza e o povo. Lembre-se de que as conspirações palacianas eram comuns em Bizâncio, e Justiniano, com seus inimigos acumulados, se tornaram um alvo fácil. Seu reinado foi marcado por expurgos cruéis contra aqueles que ele considerava ameaças. Imagine a tensão no tribunal, o medo constante de cair da desgraça. Esse clima de terror não apenas enfraqueceu seu governo, mas tornou um tirano odiado por muitos. A oposição, silenciada pelo medo, foi fortalecida na sombra, tecendo redes de conspiração que acabariam demolindo. A instabilidade política interna não se limitou apenas ao tribunal. As províncias também sofreram as consequências de suas decisões irregulares. Impostos excessivos, impostos a financiar suas guerras e luxos, lideraram a rebelião em várias regiões do Império. Pense nas consequências. Um imperador cercado por inimigos dentro e fora de suas próprias fronteiras, um império rasgado pela discórdia. Então, o que resta por Justiniano II e Teodora? Seu reinado, marcado pela violência e instabilidade, nos deixa com uma herança complexa. A ambição excessiva de Justiniano, sua crueldade e sua incapacidade de entender as necessidades de seu povo, contribuíram para a fragmentação do Império. Teodora, por outro lado, tornou-se um símbolo do poder feminino em um mundo dominado por homens, mas também um catalisador para disputas políticas que acabaram destruindo tudo. Sua história nos lembra a fragilidade do poder e a importância do equilíbrio entre força e diplomacia. A obsessão de Justiniano pelo controle absoluto, adicionado ao papel controverso de Teodora, causou uma reação em cadeia que culminou em sua derrubada e morte. Embora seu reinado fosse curto e tumultuado, ele deixou uma marca indelével na história bizantina. Apesar de suas falhas, seu reinado nos fornece uma janela para a vida política e social do Império Bizantino do século VII. Justiniano II e Teodora, apesar de suas ações negativas, nos permitem refletir sobre as complexidades do poder, a influência das mulheres na política e as consequências das decisões impulsivas dos governantes. Seu legado é uma lição histórica sobre como a ambição excessiva pode levar à ruína, mesmo a mais poderosa. Vamos ver. Você se pergunta se Teodora realmente teve tanta influência sobre o Justiniano. A verdade é que sim, apesar de sua origem humilde. Ela era inteligente, ambiciosa e, segundo alguns historiadores, bastante cruel. Sua influência nas decisões políticas de Justiniano é um tema do debate histórico, mas seu poder é inegável nos bastidores. E como foi seu relacionamento? Bem, parece que era um relacionamento complexo, cheio de amor, paixão, mas também com conflitos de poder. Teodora não era uma esposa simples, mas uma figura política importante que às vezes desafiava a autoridade de seu marido. Imagine o poder que implicava naquele momento. Muitas pessoas perguntam sobre o nariz de Justiniano, o que aconteceu com ela. Dizem que foi mutilado como parte de sua destruição humilhante. Essa imagem, a de um imperador desfigurado, tornou-se um símbolo de sua queda e o fim de seu reinado. Uma imagem que fala sozinha do brutal mundo bizantino. Finalmente, o que podemos aprender com suas vidas? Sua história é um lembrete da fragilidade do poder, da ambição excessiva e do impacto que as relações pessoais, mesmo as de um imperador, podem ter no curso da história. Seu legado é uma mistura complexa de realizações e crueldade, que continua fascinando séculos depois. E por falar em historiadores, este vídeo não teria sido possível sem a investigação completa de autores como John Julius Norwich, cujo Bizâncio, o apogeu, serviu como um guia fundamental. Também quero agradecer as inúmeras páginas da web e artigos acadêmicos que consultei, especialmente aqueles que se concentraram na vida privada de Justiniano II e no papel de Teodora. Suas contribuições foram inestimáveis para construir uma narrativa precisa e cativante. Além disso, quero expressar minha gratidão a todos aqueles que participaram da criação deste vídeo, desde a equipe de edição até aqueles que me ajudaram com a pesquisa e correção de erros. Sua dedicação e apoio foram cruciais para que este projeto se concretize. Muito obrigado, Prosodic Speak.
Speak Prozod Rate igual 90%. Lembre-se de que você pode encontrar as fontes exatas na descrição do vídeo, onde vi todos os recursos que usei. Espero que essas informações tenham sido úteis, e se você tiver outras perguntas, não hesite em deixá-las nos comentários. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado da história de Justiniano II e Teodora. Se você gostou, deixe se inscreva para mais. O que você acha do destino deste imperador? Deixe nos comentários. Prozod Speak.